jogo. Abertura que é feita perfeita para Almada. Na ponta esquerda ele vai, dominou no pé direito, botou no chão. Lá vem Almada, trouxe pro meio. Bate Almada. Na sobra, Igor. Gol! Igor Jesus, camisa número 99, na sobra, no bate-rebate. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um episódio aqui do nosso Futebola Podcast, nosso episódio onde a gente falará sobre tudo o que aconteceu nessa última semana de futebol. Tivemos a volta dos campeonatos europeus, a volta, né, dessa pré-temporada que estava um vácuo do futebol europeu, teremos de volta, tivemos Brasileirão, tivemos Copa Libertadores da América, mas antes de tudo isso, vamos começar falando da camisa que eu estou vestindo hoje, camisa aqui do Morrinhos Futebol Clube, time do interior de Goiás, cerca de 40 mil habitantes, parte da minha família vem de Morrinhos, então um grande salve para Morrinhos, time que já foi campeão da divisão de acesso do Goiano, da terceira divisão, e hoje briga para estar lá na primeira divisão, quem sabe conseguir algo de diferente. Abraço para Morrinhos, grande camisa, temporada 2022, boa camisa do Morrinhos, abraço para todos os morrinhenses. Superbola, camisa Superbola. Superbola, que faz boas camisas, principalmente para times com menos investimento, times de menor expressão nacional. Superbola tá fazendo grandes camisas, abraço. Superbola, quiser patrocinar nós aqui também, estamos abertos para patrocínio. E é com esse começo de podcast que a gente abre falando do que eu já disse anteriormente, do nosso futebol europeu, que voltou com tudo. Ainda não temos Champions League, que está num novo formato, mas já tivemos alguns grandes jogos do futebol espanhol e do futebol que acaba resvalando na nossa seleção brasileira, porque tem grandes jogadores brasileiros que atuam por lá. Começando aqui com a vitória do Barcelona para cima do Valência no estádio Mestalla, 2-1 Barcelona, virada, 2 gols de Lewandowski. E aqui eu queria destacar, trazer um pouco mais daquele debate que a gente tem muito entre Rafinha e Savinho. A gente vai falar de Savinho daqui a pouco, mas durante a Copa América, muitos torcedores brasileiros falaram muito mal do Rafinha, porque ele realmente... Esses dois jogam no Barcelona? O Rafinha joga no Barcelona, o Savinho jogava no Girona e agora foi pro Manchester City, e o Savinho sou eu como titular no time do Guardiola. Entendi. E essa comparação é porque eles brigam pela mesma posição na seleção brasileira, mas são jogadores totalmente diferentes. O Rafinha é um cara de atacar espaço, é um cara de chutes, cortar pra dentro e chutar, de atacar o vazio, de muita recomposição defensiva, é um cara de muita intensidade, cara que ajuda muito na marcação-pressão, enquanto o Savinho é aquele ponta que o brasileiro gosta mais, o ponta lisinho, do drible, do 1 contra 1, e o torcedor brasileiro ele tá mais acostumado com esse tipo de ponto, do drible, o que vai pra cima, o que rabisca. E aí na Copa América a gente viu muito isso, até porque a seleção do Dorival hoje, atualmente, é uma seleção que depende muito do 1 contra 1 no último terço de campo. Então o Savinho ele ajuda nesse 1 contra 1 mais do que o Rafinha, porque ele é melhor driblador. Porém o Rafinha entrega outras funções, faz outras coisas. Na minha opinião, foi o melhor jogador brasileiro da Copa América. Foi uma Copa América que o Brasil jogou abaixo? Foi. Mas ele foi o melhor por quê? Principalmente pela recomposição, por ele fazer esse papel defensivo que muitas vezes falta na seleção brasileira, para atacar espaço, ter um golaço de falta contra a Colômbia. Foi um cara muito consistente. E essa consistência a gente vê também no Barcelona, onde ele jogou agora um novo Barcelona de Hansi Flick, o alemão, aquele que meteu 8-2 para cima do time catalão no passado. É um Barcelona que ele começou jogando como meio atacante, o Rafinha jogou de 10 e depois, com o passar do tempo, foi muito bem, tá? De meio, o Rafinha. Foi pra ponta esquerda e acabou o jogo na sua posição original, na ponta direita. E ajudou o time muito bem nas 3 funções, recompondo, foi o armador, sofreu o pênalti que deu a virada pro Barcelona. Então isso é pra gente parar de encarar um jogador que talvez não seja do seu estilo, que você mais goste, começar a tratar ele de bagre só porque ele não é lúdico aos seus olhos. Rafinha fez muita boa atuação, ele vem sendo um cara importantíssimo num Barcelona que tá diferente, jogando num 4-2-3-1, aquele estilo de jogo mais Hansi Flick, é um jogo mais direto, é um jogo que o Barcelona abre um pouco de mão de ter aquela posse de bola que a gente tá acostumado do Barcelona de sempre, de tocar para um lado, pro outro, esperar a melhor oportunidade. É um time que arrisca mais, é um time que faz mais transições, e é um time que jogou com 5 jogadores sub-20, então é um time que tem muito a crescer, sofreu muito com os desfalques, mas eu queria dar esse destaque aqui pro Rafinha, fez uma ótima partida de estreia pelo Barcelona, que começou ganhando no futebol espanhol. Diga, Dito. E o Vitor Roque, saindo do Barcelona. Vitor Roque também é uma boa pauta. Duas propostas, me parece, uma do Betis e outra do Sport.
A do Betis é em definitivo, ou a do Betis é por empréstimo e a de Sporting é em definitivo. Então, o Vitor Roque é uma situação que ele foi contratado, vamos falar a verdade, porque o Endrick já tinha sido contratado pelo Real Madrid, o Barcelona queria o Endrick, mas pelas condições financeiras e até competitivas, futebolísticas, o Real Madrid foi um projeto de mais atrativos, contratou o Endrick e o Barcelona foi para cima do Vitor Roque. O Barcelona não precisava do Vitor Roque naquela ocasião, porque ele tem essa semelhança do Rafinha, de ser um cara que ataca espaço, um cara para lançar a bola à frente, para fazer gol, faro de gol, e ele não tem o estilo barcelonístico de jogar, de muita relação com os meio-campistas, relação com a bola, mas é normal para um garoto que chegou com 18 anos que teria muito a evoluir. Só que no momento que o Barcelona faz essa contratação e não dá margem para evolução, erra o Barcelona, que agora não tem o que fazer com ele no seu elenco, já que ele não quer dar essa margem de evolução pro Vitor Roque, que já foi atropelado pelo, por exemplo, Paul Vitor, que era do Barcelona B. Acho que erra o Barcelona sim, mas não é nada como assim, o Xavi tá matando ele, o Xavi queimou ele, ou o Hansi Flick agora tá queimando ele. Não é, porque até as informações que temos, a gente não vê mais treino, né? Não pode entrar jornalista pra ver treino, mas as informações que temos é que o Vitor Roque realmente vem jogando abaixo nos treinos, não vem desempenhando tão bem, e o Barcelona quer liberar a folha salarial para inscrever outros jogadores. Então, uma situação muito triste do Vitor Roque. Eu torço muito para que seja um empréstimo, porque acredito sim que ele tem condição de evoluir, tem condição de amadurecer seu jogo. E ele indo pro Sporting também acho que pode ser um problema, porque a gente tem o Gyökeres na famosa comemoração aqui, ó, do Hannibal. Você vem fazendo muito gol, então pode ser ainda... Ou o Vitor Roque pode ficar na sombra de outro centroavante, não gosto muito da ideia. Então é triste o que vem acontecendo com o nosso Tigrinho. Minha opinião, erro do Deco, diretor de futebol do Barcelona. E tivemos aqui, já que a gente está falando de futebol espanhol, vamos falar de Real Madrid e Mallorca, mas não é nem para falar tanto desse jogo, que acabou no empate, é mais para falar da situação do Real Madrid, né, os novos galácticos. Vamos aí o quarteto de Rodrigo, Vinícius Júnior, Bellingham e Mbappé. Jogou muito bem contra a Atalanta, fez um grande jogo, o time se entrosando legal, boa relação com bola dos quatro na frente, e é um time muito perigoso, a todo momento dá perigo pro adversário. Se você subir as linhas, a chance de você levar um contra-ataque com esses velocistas é muito difícil, é muito talento reunido, só que também tem um porém, a gente tem que ver como esse talento ele vai ser expresso em campo nas partidas. Por exemplo, esse jogo contra o Mallorca, a gente viu que, apesar do Real Madrid ser um time de muita movimentação, principalmente nesse ataque que eu citei agora, é um Real Madrid que o Bellingham tem que se adaptar, porque ele não pode mais fazer aquela função de pisar toda vez na área, ele tem que voltar, tem que correr mais para trás, ele até reclamou isso no vestiário. Tem a questão do Mbappé gostar de cair mais pro lado esquerdo, que é o mesmo lado que tá o Vinícius Júnior. Então, o Ancelotti citou isso também nessa partida, que ficou um lado esquerdo com muita gente, um lado esquerdo meio embolado. Então, essas certas coisas, o Real Madrid tem que aprender a consertar. Esse empate, ele diz muito disso, que é um time em evolução. Não acho que aqui é para se preocupar, que vai dar errado. É normal esse tempo de evolução do Real Madrid, é normal que o time tente se achar a sua melhor função. E eu, por exemplo, não tenho certeza absoluta que o Ancelotti vai jogar com esses quatro como titulares absolutos. Até porque com a saída do Toni Kroos, que era um grande ritmista do jogo, ele dava o ritmo da partida, ele calmava a bola quando tinha que calmar, ele botava velocidade quando tinha que atacar, e com a aposentadoria desse craque, o Real Madrid ficou meio carente dessa posição. O Modric talvez seja o cara que mais assemelha, o Real Madrid quer transformar o Valverde nesse cara, mas assim, transformar alguém em Toni Kroos é muito difícil, então a carência do Toni Kroos ajuda a atrapalhar também esse funcionamento que estava tão bom na temporada passada, em que o Real Madrid, se não me engano, perdeu apenas 4 jogos. Então, é um tropeço, mas é um tropeço de um time que ainda tem muito a evoluir, é um time que tem muito a se achar, não é nada para ficar preocupado não, é só um adendo e uma lupa para esse time do Real Madrid, para esses galácticos. Gol do Rodrigo, que talvez seja o menos midiático de todos esses, mas, na minha opinião, até o menos estrela desses, o que não tem tanta qualidade. Ele tem ótimo... Amo o Rodrigo, mas quando pega perto desses, acho que o Vinícius Júnior tá um pouco acima, o Mbappé tá acima, mas é um cara que ajuda muito em todas as funções do ataque do Real Madrid. E o Vinícius Júnior lá no salário bilionário? Recebeu proposta da Arábia Saudita aí, analisou e tal, falou que não descarta, é claro, porque é muito dinheiro, você tem que analisar. Analisar a proposta é normal, não quer dizer que ele tá pensando em analisar a proposta. Chegou, tem que analisar mesmo. Mas muito difícil o Vinícius Júnior ir, na minha opinião, porque ele já recebe muito no Real Madrid, ele é a cara do Real Madrid hoje. Talvez que o Mbappé chegando pode mudar, mas ele tá à beira de ganhar talvez uma bola de ouro. Acho muito difícil ele sair desse primeiro patamar de futebol, da elite do futebol mundial, para ir para a Arábia Saudita, mesmo sendo um salário inacreditável, assim. E ir para a Arábia Saudita não adianta falar que vai ser uma liga competitiva, não vai, é pelo dinheiro mesmo, e é isso, acredito que o Vinícius Júnior não vai. Agora, voltando
lá que lembra o tópico do Savinho? Vamos voltar com o tópico do Savinho, que estreou como titular do Manchester City em uma partida oficial, na vitória de 2-0 pra cima de um Chelsea. Chelsea que tá cheio de jogador, tá lotado. Você vê a academia do Chelsea, parece a academia pré-carnaval. Muita gente, 45 jogadores nesse elenco do Chelsea. O João Félix acabou de ser contratado, então é mais um. E é um time que tem, por exemplo, 7 goleiros. A gestão do Chelsea com o novo dono é meio atrapalhada, é meio que investir em qualquer jovem novo pra ver se dá certo. Alguns exemplos são o Andrei Santos do Vasco, o Ângelo, o David. Isso os brasileiros, sem contar todos os outros novos jogadores que vem contratando. É o segundo time com a menor média de idade da Premier League. E é um time que tenta se achar, porque assim, é muito jogador novo, é muita inexperiência e é muito jogador pra uma só função. E é um técnico novo com Maresca, vamos ver como é que vai ser. É mudança de técnico, é mudança de estilo de jogo, então é o Chelsea que ainda não se encontrou, enquanto pega o Manchester City, que tem uma certa reformulaçãozinha assim. E o Estevão do Palmeiras. O Estevão que vai chegar depois quando completar 18 anos, ou seja, é muita gente nesse Chelsea, ainda é uma bagunça. O Chelsea quer ser campeão olímpico. Para as Olimpíadas, o Chelsea tá preparadíssimo, sub-23 fortíssimo. E agora ele tá fazendo um contrato para 10 anos, né? Então a gente vai ver. Pô, esses jogadores vão ficar encostados? Como é que vai ser pra esses jogadores ficarem lá? Pode ser um grande problema até de fair play pro Chelsea. Não gosto desse método da gestão e realmente não vem dando certo, mas é aquilo. Vai que ele acerta num grande jogador geracional aí, um cara que ganha em bola de ouro e tudo mais, é o que aposta o Chelsea. Jogou o Manchester City, aquele jogo que a gente já tá acostumado, e aqui o tópico especial vai pro Savinho, que fez uma boa atuação. E uma coisa que é diferente nos times do Guardiola do Manchester City, que a gente vinha acostumado, que geralmente o Guardiola jogava sempre com o Grealish aberto pela esquerda, que é aquele ponta, é um ponta, mas é um ponta de mais cadência, é um ponta que relaciona mais com os meio-campistas, que não vai tanto pra dentro, é um ponta que corre menos riscos e deixa a bola mais no controle do Manchester City. Nessa partida jogou com Doku de um lado e Savinho de outro, que são caras de 1 contra 1, caras de risco, ou seja, são dois pontas que fazem com que o Manchester City, ao mesmo tempo que seja mais incisivo, perca mais a bola e acabe dando a bola mais ao adversário. Mas não foi o que aconteceu, o Manchester City fez uma boa partida, gol do Haaland, impressionante como esse cara faz gol, Centésimo jogo do Haaland. 91 gols, centésimo jogo, 91 gols, e é mais louco, isso em 3 anos, é louco pensar que o Messi em 2012 fez isso em 1 ano, né, só que meu messismo sendo espalhado aqui pra vocês no futebol. Mas assim, golaço do Haaland, é um cara de muita força física, muita imposição. E no final ali do Ace fez com o Kovacic metendo um gol no finzinho do segundo tempo. Vitória do Manchester City, que pode rumar aí a mais uma Premier League. E é com esses destaques europeus que a gente acaba a nossa parte Europa e vem de novo pro Brasil com o nosso Campeonato Brasileiro de um novo líder, não. Continua o líder Botafogo, mas ele foi ultrapassado no sábado pelo Fortaleza, que conseguiu uma vitória pra cima do Red Bull Bragantino. Começou o jogo, logo o Bragantino dormindo, faltou o Red Bull para o Bragantino, começou dormindo, começou mal, o goleiro Cleiton não passa confiança, faz alguns milagres, mas não passa confiança. E o time do Vojvoda tem que valorizar muito. Primeiro tem que valorizar o trabalho de todo o Fortaleza, desde Rogério Ceni, desde subindo da Série C para B, de ganhar a Copa do Nordeste. É um time que respeitou o processo, não chegou um milionário e injetou dinheiro, não é um time que tem uma receita de TV imensa que faz ser alavancada, mas tem uma torcida muito engajada, é uma equipe tradicional no Nordeste e no Brasil, e que vem apresentando um futebol de G4 mesmo, de brigar para título mesmo. Lucero, grande jogador. Renato Kaiser fez grande partida. A gente tem que destacar, a gente tem o Marinho, que, por exemplo, é um bom super sub, que é aquele substituto que às vezes entra e faz o gol, que tá sempre insistindo, sempre muita força física, e quando começa a titular, vai bem também, arrisca muito, consegue a vitória. Também outro detalhe para Breno Lopes, que no Palmeiras era escorraçado, e a gente vê como um jogador pode mudar em outro contexto, em outro time, em outro modo de jogar. Breno Lopes vem sendo um cara muito importante pro Fortaleza, não faz nem sombra no jogador que ele era do Palmeiras, por exemplo. Então, outro detalhe aí. E contra o Bragantino, que de novo eu sempre, pelo menos, tenho aquela sensação que falta algo, não é falta cobrança, mas talvez falta ambição. É um time que parece que não briga por tanta coisa, parece assim, acabou em 8º, tá bom, acabou em 5º, tá bom. Não rebaixamos, não brigamos ali, brigando pelo Libertadores tá ótimo. Falta isso um pouco no Bragantino, às vezes eu acho, principalmente em grandes jogos. Esse é um grande jogo contra o líder do campeonato no momento, né? Mas vitória do Fortaleza, assumiu a liderança, mas provisoriamente que a gente vai chegar nesse jogo do Botafogo. Outro que a gente vai falar aqui, diga, diretor. Técnico Vojvoda, que já tá no Fortaleza há muito tempo, né? 3 anos. E recebeu proposta de clubes de fora, recebeu proposta de Vasco. Até o Vasco já tentou contratar ele. Recebeu até sondagens do Flamengo. O Flamengo também nessa troca de treinador aí
tentou, e é um cara que sempre disse não, ficou no Fortaleza, e pra mim isso não é falta de ambição, pra mim é confiança no projeto, e a gente tá vendo ele sendo levado aqui a sério. O primeiro técnico estrangeiro campeão no Fortaleza. Aí, informação, obrigado, diretor. Agora pro outro jogo tivemos Criciúma e Vasco, outro bom trabalho do Criciúma, e baita contratação do Bolasie. Eu tô falando aqui faz tempos que esse cara tá jogando muita bola no futebol Ele gosta brasileiro. de brincar com o Vasco, né? Gosta. O Vasco é a bolinha de pelo dele, né? Ele No fica primeiro brincando. jogo ele já tinha desfilado, tinha dado assistência, gol, naquela vitória de 4 gols do Criciúma. E agora, de novo, ele faz um gol de cabeça no finzinho pra dar um empate. E o primeiro gol é uma jogada dele, que ele inverte a bola, depois volta pra ele no meio e ele faz o segundo gol. Cara, muito bom. Ele tem uma força física acima, 1 contra 1 dele é muito bem também. Ele sabe jogar ali naquela ponta do Criciúma. Ele talvez seja o principal jogador desse time, de um Criciúma que vem fazendo uma campanha superior à que eu imaginava no começo do ano, por exemplo, um time que vem se montando legal, e a contratação do Bolasie, apesar de inesperado, porque quando que eu ia pensar que o Bolasie ia pro Criciúma, assim, do nada, né? É acertadíssimo, é um cara que não veio pro Brasil pra passear, e eu gosto quando esses jogadores de fora vêm pro Brasil e reconhecem o time de que estão, reconhecem a seriedade que está, não vem aqui só pra largar, como a gente tem outros exemplos, até o Ramos Rodrigues recentemente. Então, palmas para o Bolasie, que também aparenta ser uma grande pessoa, brinca com a galera no Twitter, fala nas redes sociais, sempre conversa com os adversários, bem legal. Bolasie, abraços pra Bolasie. E destaque no Vasco pros garotos, né? Os garotos Ryan e David, golaço do David, inclusive, que vem bem no Vasco no começo da temporada, mesmo naquela loucura, aquele conflito do Ramon Dias e tal, eles já vinham atuando bem. Então, detalhe, de novo, um detalhe pro Piton, que eu acho um baita lateral esquerdo dos melhores do país. E agora, passando de assunto, vamos voltar ali na parte de cima da tabela. Tivemos o clássico Palmeiras e São Paulo. Palmeiras foi superior. São Paulo não jogou com o time completo, não jogou 100%, e o time do São Paulo realmente tem menos peças no elenco do que o Palmeiras, o que ajudou também a uma boa partida do Alviverde. Foi bem. Flávio Lopes, que muito criticado em outras temporadas, nessa tá muito bem. É um cara que tem uma facilidade, assim como o Verratti e o Caleri, por exemplo, uma facilidade incrível de ganhar bolas e disputas de cabeça, e o Palmeiras já tem essa vantagem, é um time que gosta de trabalhar na bola aérea, e com o Flávio Lopes dentro da área é ainda mais perigoso. Tivemos algumas certas polêmicas e tal, Luciano chutando a bandeira, mas assim, nada gravíssimo. A gente teve a polêmica do gol anulado, que realmente a regra diz que tem que ser anulado mesmo, não tem o que fazer. E também destacar na volta de Estevão, né, que já tinha voltado contra o Botafogo, mas destacar a volta dele, que muda o paradigma, muda o jogo do Palmeiras, um jogo mais incisivo, um jogo de mais perigo, deixa ali o lado de campo do adversário muito perigoso. E também pro Lázaro, que fez uma boa partida, contribui bem. O Lázaro, eu sempre gostei dele, desde tempos de Flamengo, é um cara que faz várias funções, joga pelo meio, consegue jogar aberto, jogou até de ala pelo Flamengo, gosto muito. E também um detalhe pro São Paulo, com o Wellington Rato aí voltando, fez um bom papel de armador, não foi ruim o Wellington Rato, até não é a principal função dele. E o São Paulo conseguiu, com o gol do Luciano, diminuir, mas a vitória veio no último lance, uma falha do Rafael ali. É claro que a defesa do São Paulo não pode deixar um cruzamento tão fácil e uma bola tão fácil, mas acabou entrando, e a falha do Rafael, que saiu caçando borboleta. Destaque também para Felipe Anderson, que teve aquela lesãozinha contra o Flamengo, mas entrou bem. Segundo tempo bom do Felipe Anderson, gostei bastante. E vitória do Verdão. E agora vamos pro chocolate que tivemos essa semana. Um chocolate de bola mais ainda do que de placar, né? Botafogo 4-1 no Newton Santos pra cima do Flamengo, que era uma disputa direta ao título, mas vamos começar falando pelo lado do Botafogo nessa história. Já falei, venho elogiando, e há muito tempo que eu falo aqui que o Botafogo é o time que eu mais gosto de ver jogar nesse Campeonato Brasileiro. Não é só o que mais me diverte, mas é o que eu acredito ter o melhor futebol pelo que se propõe a fazer. Um time muito intenso que engoliu o Flamengo fisicamente. Parecia que quando rolou a bola, o Flamengo já começou... Sabe a barrinha de estamina, a barrinha de energia do FIFA, do PES, dos jogos de videogame? Parecia que a do Flamengo começou na metade e a do Botafogo tava o triplo. Porque a diferença física foi gritante, gritante. É um time muito intenso, o Botafogo, que tá brigando por 3 competições, que repetiu a escalação do jogo contra os Palmeiras e conseguiu manter a intensidade. Então tem que se pensar até pelo lado do Flamengo, por que não funciona a parte física, por que o time tá em frangalhos. O Flamengo fisicamente tá em frangalhos, perdeu a Arrascaeta logo nos primeiros minutos, e assim, o Botafogo engoliu o Flamengo nos primeiros minutos. Depois o Flamengo dá uma equilibrada com o Léo Ortiz sendo o melhor jogador do time, enfia a bola pro Bruno Henrique, que faz o gol, provoca, mas assim, o Botafogo foi melhor, foi um gol achado, o Botafogo foi melhor o tempo inteiro. O segundo tempo foi ainda mais amasso, muito por causa do
Tite ter tirado o Léo Ortiz do meio para fazer uma linha de 5 atrás, ele tentou, até ele se explicando, ele tentou imitar o que ele fez no jogo contra o Palmeiras, de fazer uma linha de 5 atrás e tentar ser mais seguro, mas quando ele faz isso, o Flamengo perde o meio campo. Eu até concordo com o Verca, que tá sempre aí também dando suas opiniões, concordo com ele quando ele fala que a intenção era até de liberar os laterais, os alas, o Ayrton Lucas de um lado e o Wesley de outro, que são laterais que, na minha opinião, tem mais até características para ser alas do que laterais, então poderia servir, mas o Flamengo não está acostumado a jogar desse jeito. E o Léo Ortiz, que vinha sendo o melhor jogador do time no meio campo, que vinha equilibrando o meio campo, em que o Alan é uma água, hoje é uma água, não faz nada de diferente, erra muito passe, não consegue ter força para recompor. O meio campo estava pelo menos sendo segurado pelo Léo Ortiz, que vem para a defesa, e aí é um almaço de Almada, é um almaço de Marlon Freitas, o Botafogo toma conta total da partida, e a gente tem que dar também palmas para a equipe de scout do Botafogo. A equipe de scout do Botafogo tem que ser muito valorizada, porque, por exemplo, claro, tem 2 caras de 20 milhões no time, tem 2 caras de 20 milhões, as maiores contratações do futebol brasileiro. Tem a questão do fair play financeiro não ter no Brasil, que faz com que o cara pode chegar aqui e investir milhões, tem essa questão. Mas, por exemplo, o resto do time, tirando esses 2, se somar todo o valor do resto da equipe, dá 14 milhões de reais. Então, assim, você vê que é um time que trabalhou muito bem, pegou o Cuiabano do Grêmio, que era um cara que não vinha sendo tão falado, pegou o Marlon Freitas de graça, oportunidade de mercado, de graça porque ele estava livre no mercado, pegou o Igor Jesus também, que talvez tem um estilo de jogo parecido com o do Tiquinho Soares, também agente livre no mercado, é um scout muito bem do Botafogo, que conseguiu se recuperar daquele time de 23, que parecia que estava com moral anímico abalado, reformulou e ainda melhorou o time do Botafogo, que, na minha opinião, é o que melhor joga futebol no Brasil. Hoje em dia tem que dar muito palmas para o Botafogo. E aí, também falar de Flamengo, né? O Flamengo que vem passando por uma fase complicada, o time não joga bem, vem tentando se achar. A insistência do Tite no Alan é algo assim que eu não entendo. E tem a maior deficiência, que é bola aérea. A bola aérea do Flamengo não funciona, é um terror. A bola aérea do Flamengo é horrível. O Flamengo levou 31 gols nessa temporada, 15 de bola aérea. É um time muito suscetível a isso. E a bola aérea, querendo ou não, é o jeito mais fácil de atacar a equipe adversária, porque você pegar uma bola que está longe do gol e você jogar ela na área. E o Flamengo também tem outro problema, que eu considero o maior problema desde que o Tite assumiu o Flamengo. Eu venho batendo nessa tecla de novo. E aí, algo que isenta também o Gabigol um pouco de culpa, tá? O Gabigol e o Carlinhos. O Flamengo só tem uma saída de bola. Uma. Lançamento pro Pedro, que faz a melhor parede, tem o melhor domínio do Brasil, segurar, baixar essa bola e a partir daí o time vir com ele e o Flamengo começar a jogar. O Flamengo não consegue ter alternativas para jogar vindo de trás. Então o Pedro, muito mais que um finalizador, muito mais que o artilheiro do campeonato e que o líder em assistências, ele é o construtor do time, porque o time é feito para ser construído numa bola longa que vem pro Pedro. No momento que o Pedro não tá presente, o Flamengo não tem outra alternativa. O Gabigol, ele não é esse cara, nunca foi. Nem o melhor Gabigol de 2019 era esse cara. São jogadores de características diferentes. Botar o Gabigol pra fazer a mesma coisa que o Pedro e depender de baixar bola longa, não dá certo, mesmo que ele estivesse na melhor fase. Então, nesse sentido, eu até passo um pano pro Gabigol, não é isso que ele faz. E o Flamengo é muito limitado de só fazer essa função, só consegue fazer essa saída, o jogo é muito dependente disso, então perder o Pedro é perder tudo. E se você anula essa jogada, você anula o Flamengo, que ainda é um time muito pobre de ideias. Acho o trabalho do Tite no momento decepcionante e medíocre, mas acredito que poderia ser o melhor treinador brasileiro. Tem capacidade de virar esse jogo, mas atenção, porque uma derrota contra o Bolívia pode ser fatal pro Tite, e aí tem que ver como é que vai fazer. Preocupante. E o Bruno Henrique teve que engolir o choro? Opa, tomou o choro aí também? Tomou o choro do Bruno Henrique. Tem que engolir, mas eu sou a favor, tem que fazer também. Tem que fazer e tem que engolir depois. Ele fez, pô, claro, é característica dele de ser o rei dos clássicos e tal. No momento que perde, tem que aceitar, eu acho que tá tudo em casa e é isso. E sobre a parte física do Flamengo também, tem que ser ressaltado que, por exemplo, o Pedro tem 42 jogos na temporada e 12 foram no Carioca. Então, assim, tem esse calendário, tem que ser revisto, mas o Flamengo não pode fazer um planejamento tão ruim quanto vencendo. O Flamengo que foi um 4-1, claro, mas era pra ser mais. O Botafogo criou pra ter mais. E o Flamengo, mesmo com desfalques importantes, que tem muitos desfalques. Tem o Vinha, tem o Gabigol, tem o Pedro, tem o Cebolinha, mas o Arrascaeta agora.
mas assim, não dá pra jogar tão mal. E o Botafogo, parabéns, que tem todos os méritos, é o líder, assim, com todos os méritos, é o melhor futebol, é a liderança do Botafogo. Botafogo que é líder com um jogo a mais, né? O Fortaleza tem 22 jogos e o Botafogo 23. E o Flamengo também tem um a menos, se ganhar pode ficar 2 de diferença, mas o futebol jogado do Botafogo é muito melhor. E o terceiro artilheiro do campeonato, É o Pirata. Vegete. O Pirata, Com velho. 7 gols. Muito bom jogador. Quando fala de... A gente falou do Flaco Lopes ganhando de cabeça, o Verratti também sabe muito bem fazer isso aí. Verratti, do Vasco, com 7 gols. Luciano, do São Paulo, com 7 gols. Hulk, do Atlético Mineiro, com 7 gols. Isidro Pita, do Cuiabá, Bom com jogador. 7 gols. Elinho, do Red Bull Bragantino, sonolento Red Bull Bragantino, com 7 gols. E Flaco Lopes, com 7 gols. E os artilheiros Pedro, do Flamengo, e Lucero, do Fortaleza. Aí, falei do Lucero, olho nele, grande jogador também, ajuda bastante, operário, faz várias funções. E nisso, vamos agora para nossa Libertadores da América. Libertadores da América, já tivemos o jogo da ida, vamos comentar um pouquinho. Galo e São Lourenço, achei um Galo sonolento, também não fez uma grande atuação, sem Hulk perde muito, mas aqui acredito que vai passar. A gente vai chegar mais à frente no nosso palpitômetro de quem vai passar, mas só dando aquela visão geral do que foi o primeiro jogo, expectativa pro segundo. Flusão e Grêmio. Grêmio conseguiu o gol de Reinaldo, que depois até mandou um recado pro narrador argentino que tinha dado uma zoada nele. Conseguiu levar o Grêmio à vitória. Galo, como é que ficou o Galo? Galo e São Lourenço? Galo e São Lourenço, o Galo sonolento, não conseguiu, né, emplacar, mas eu acho que jogando na Argentina, ele nem teve tanta essa atenção, era pra levar o jogo mesmo pra dentro da MRV, e vai passar Galo. Fluminense e Grêmio, aqui eu já tinha dito anteriormente, volto a dizer, Grêmio passa até porque o Fluminense tá numa situação mais perigosa no rebaixamento, e acho que se tiver que poupar, se tiver um cara disponível pra um dos jogos só brasileiro ou Libertadores, ele realmente vai poupar Libertadores, não tá, foco do Fluminense não é esse, até porque o título, pelo que vem jogando e pela situação do time, já está longe. Sobre o River Plate e Talheres, eu vou dar aqui um detalhe que muita gente tá passando por cima desse River Plate, não tá prestando atenção, até porque pela diferença de valores do mercado brasileiro e do mercado argentino, mas o River tem montando um time muito bom. Tem a volta do Galhardo, que foi o melhor treinador do River desse século, que trouxe todas aquelas vitórias, sequências de Libertadores da América, vitória em cima do Boca, que fez o time do River ser o melhor time da América e vem montando um bom time aqui, ó. Se a gente for ver o elenco titular, nós temos Ledesma no gol, Bustos, Pezela, Funes Mori, Acunha, Nacho, Lanzini, Echeverri, Lanzini a gente já conhece de West Ham, de Fluminense, Nacho do Galo, Acunha contratado agora, o Funes Mori aí do Vila Real, a gente tem o Echeverri, que é joia argentina, já contratado pelo Manchester City, quando fizer de 18 anos vai pra lá, Solari e Borja, o artilheiro dessa equipe, fora que esse time do River Plate, ele decide em casa, né? Libertadores vai ser no Monumental, o novo Monumental, de mais público. Então, assim, olho nesse River Plate que a gente não pode tirar como um dos favoritos. E aí, falando por cima também, tivemos a vitória do Colo-Colo pra cima do Junior Barranquilla. Vai definir agora na Colômbia, o jogo vai ser na Colômbia, vai definir. O Junior Barranquilla tem todas as condições de conseguir passar. E agora, voltando para os nossos times brasileiros, Nacional e São Paulo, um jogo fechadinho. São Paulo parece que também não queria propor nada, queria trazer esse jogo para o Morumbis e conseguiu um empate sem grandes atuações, uns Rubel Dias sem grandes ideias. Mas São Paulo é bem esse time que cresce em momentos que parece que tem que crescer, quando tem que jogar, o time se transforma. E quando o jogo tá mais morno, o São Paulo é meio morno, é um time que sofre muito da temperatura do jogo, ele anda no caminhar da temperatura do jogo. Palmeiras e Botafogo, a maior disputa dessa Libertadores até agora, na fase de mata-mata. Aqui, o jogo da ida, o Botafogo foi melhor que o Palmeiras, mereceu a vitória. O Palmeiras também não vem num grande momento, mas com uma vitória no Clássico pode se reerguer ainda mais. E o Botafogo, depois desse atropelo pra cima do Flamengo, vem de peito grande, vem pra chegar e passar, e eu acredito que vai, tá? Acredito que vai, pelo que vem jogando, pela bola que joga o Botafogo, por ser esse time intenso que não deixa o outro respirar, aqui acho que vai dar fogão. Peñarol fez o que tinha que fazer, jogando em casa, jogando longe da altitude, meteu 4, e assim o jogo na altitude talvez seja mais tranquilo, só não pode levar 4 gols. E quem não fez esse papel de casa foi o Flamengo, que deixou um resultado muito perigoso. Jogou muito, muito abaixo, poderia ter levado 2 gols, tirando 2 bolas na trave do Bolívar, inclusive a bola aérea de novo maltratando o Flamengo no último jogo da Libertadores, foi exatamente assim, cabeçada e o Flamengo sofrendo, e sofreu também para fazer o segundo gol. 1-0, eu já teria cravado, tá? 1-0, acho que o Flamengo cairia na Libertadores. Com 2-0,
tem jogo, mas tem muito risco, principalmente pelo que vem jogando. E a maior deficiência do Flamengo, que é a bola aérea, vai ser a maior vantagem do Bolívar lá, porque é jogar a bola pra área. E assim, eu duvido muito que o Flamengo passe desse jogo sem ser vazado. Pode ser vazado até um gol. 2 é pênalti, acima que isso é eliminação, e aí o Tite fica muito difícil. Até acredito que a ausência do Arrascaeta pra esse jogo nem é tão gritante, porque jogar na altitude é um jogo mais físico do que técnico, é um jogo tem que ter muito gás, muito pulmão. Talvez o Lohan seja uma boa entrega por ser um cara que possa correr mais, apesar de não ser um grande recompositor ali da defesa, não é, mas é um cara que tem mais pulmão. Eu acho que o Flamengo tem que ir com um time bem físico e ver se o Tite vai entrar com essa linha de 5 atrás, como foi lá na fase de grupos, botando o zagueiro a rodo, ou se ele vai botar o Léo Ortiz de volante, que é o melhor primeiro volante do Flamengo, que tem um elenco, de novo, muito curto. O Flamengo hoje tem um lateral direito, um lateral, porque o Wesley já foi vendido, um lateral esquerdo, por causa da lesão do Vinha, só 3 zagueiros, sendo que um desses 3 zagueiros atua no meio campo, já que o Fabrício Bruno também vai ser vendido. É um time que não tem primeiro volante, porque esse primeiro volante é um zagueiro. É um time que não tem ponta esquerda por causa da lesão do Cebolinha. É um time que só tem o Luiz Araújo na direita. É um time que tá quase sem centroavante, só tem o Carlinhos. Muito difícil a situação do Flamengo. Acho um jogo de alto risco. E assim, essa é a Libertadores da América. Vamos só recapitular, diretor? Vamos fazer o palpitômetro de quem vai passar aí na Libertadores. Aí. Fala, diretor. Rodada que começa já no dia 20, né? Perfeito. Amanhã, né? Perfeito. Ou hoje, né? Depende do dia que tiver aí. Mas dia 20 já começa. Atlético Mineiro e São Lourenço. Galo. Fluminense e Grêmio. Grêmio. River Plate e Talheres. River. Júnior, Barranquilla e Colo-Colo. Vai ser pros pênaltis e vai passar o Barranquilla. São Paulo e Nacional. São Paulo. Palmeiras e Botafogo. Muito disputado, mas fogão. The Strongest e Peñarol. Peñarol. Bolívar e Flamengo. Muito difícil, meu Deus. Vai ser um jogo muito difícil, mas eu vou um pouquinho pelo Flamengo, porque a lógica, às vezes, tem que, ver se prevalece. Palpitômetro da Libertadores foi esse aí das oitavas de final. Perfeito, diretor. E agora vamos entrar no nosso quadro Tá Maluco, o quadro em que você não entende o que tá acontecendo, o quadro que você começa a assistir a partida e começa a se perguntar se você tá vivendo numa realidade de inteligência artificial, ou se as máquinas já dominaram o mundo, se estão fazendo desenhos de você por meio de inteligência artificial, ou se é você mesmo na sua realidade vendo você pelo próprio espelho, que é o quadro Tá Maluco, pra você se revoltar. E é um Tá Maluco diferente, é um Tá Maluco que vem do Sul, Internacional, perdeu pro Atlético Goianiense. E aí vamos falar um pouco da situação do Inter, que montou um time pra brigar até por títulos, talvez não pelo brasileiro, mas quem sabe briscar uma Sul-Americana, que era totalmente viável, ou ganhar uma Copa do Brasil, que poderia acontecer, mas é uma coisa de deixar o torcedor colorado louco, porque a gente tem um Bustos que fosse um dos melhores, talvez fosse um dos melhores laterais direitos do Brasil, que tem uma suspeita dele ter fingido uma lesão pra querer ser transferido pro River Plate. Temos a questão do Arangues, que chegou pra ser um cara desses, como Alário, como Borré, como Valência, um cara vindo de fora, diferente, que também deu uma treta porque tava machucado, pediu pra encerrar o contrato, chegou no Chile, já atuou. Temos a questão do Vitão, que foi assinado, o nosso zagueiro, ok, vamos vender pro Betis, ok, é um dinheiro que vai chegar. Ele chega no Betis e não assina o contrato e volta, e aí já não sabe quem atua como titular. E aí é um time que não tem diretor de futebol e pode ser esse o D'Alessandro, que aí meio complicado ter o D'Alessandro, que a gente não sabe as qualidades que ele tem. Então vai pro Internacional, que é uma loucura, cara, uma loucura. Começou com um time badalado, um time que veio... Inclusive, quando iniciou o ano, e a gente fez as projeções, colocávamos o Internacional lá em cima. Colocávamos até como um elenco muito forte, porque as contratações, no papel, foram muito boas. Mas o Valência não dá a resposta, o Borré não faz o gol ketchup, que começa a sair todos os outros. Aí sai jogador que não era pra sair, peças importantes começam a sair por treta ali com o diretor. E é enchente, cara. O que tá acontecendo com esse ano do Internacional? É coisa de louco, é pra ficar maluco. O torcedor do Colorado tem que ficar desesperado com o que tá acontecendo. Não com risco de rebaixamento, porque acho que não cai, mas pela perspectiva do que era pra ser esse ano e do que realmente foi. É muito longe uma coisa da outra. Realmente teve a questão da enchente, que é delicado, que realmente passou por cima dos times do Sul. Mas, assim, fora isso, que é um grande fator, lógico, o time muito abaixo, muito aquém do esperado, perdeu seu técnico aí, demitiu, chegou o Roger Machado e ainda não conseguiu dar a resposta.
mal colorado, é pra deixar o torcedor louco, não tem diretor de futebol, cara. A gente tá em agosto e não tem diretor de futebol, complicado aí. A Chora, situação do Antônio. Colorado. Chora, Antônio. Pimenta, Pimenta. Tá difícil. Aí pro nosso Colorado, nosso Internacional, é o Tá Maluco, em homenagem a você. Tá maluco, Antônio? Tá maluco? Se tiver maluco, já anota aí. E se você, torcedor de outro time, torcedor de um time europeu, quem sabe, torcedor da própria seleção brasileira, torcedor da Argentina, porque agora tem vários também, fala aqui o que te deixou maluco essa semana, o que foi aquele negócio que te incomodou. Tem alguma sugestão aqui de pauta? Algum time que não foi falado que você acha que pode ser interessante a gente aprofundar? Não sei. Bota aí sugestão, bota seu comentário, a gente vai ler, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí pra tia, pra professora, pro pai, pro vô, pro filho, pra qualquer um aí todo mundo tem ali seus 30, 40 minutos livre na semana, não tá fazendo nada, vai dormir 10 horas? Pode dormir 10 e meia, né? Vamos aqui favorecer o futebol, que é esse entretenimento que a gente comenta. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo seu comparecimento nesse futebol semanal. É isso. Tchau, galera. Me despeço aqui com o Morrinhos. Salve Goiás. Salve todo mundo. Salve o Flamengo, pelo amor de Deus, nesse jogo contra o Bolívar, que vai ser tenso. E é isso. Tchau. 2 bilhões de salário? 2 bilhões de salário. Resolve vida de gente, né? Cara, isso não tá certo. Não tá certo. Não tá. Tem alguma coisa. E o fundo da Arábia Saudita é um fundo público, tá? Não é tem, privado. Lá não tem nem fundo, né? É. Então, assim, é o fundo sem fundo. É o né? fundo do petróleo, né? Vamos ver. Vamos lá, Vinícius Júnior. Vai pra lá. Não, vai não.